capitalismo é a maior desgraça pra humanidade desde que Adão comeu a maçã. Meu preto, querendo ou não, tu mora no capitalismo. E é bem capaz de tu nem saber que diabos é isso. E nem como isso é responsável por todos os problemas da tua vida. Ainda bem que tu tem eu, porque senão tu não vivia. Então, pega na minha mãozinha e bora falar por que o capitalismo é a maior desgraça que já aconteceu na humanidade desde que Adão comeu a cobra. Se tu não ficava dormindo nas aulas de história, tu sabe que em tudo quanto é período da humanidade existiram os modos de produção. O modo de produção é basicamente a forma como as coisas são feitas. Eu costumo resumir a explicação sobre isso em 3 perguntinhas básicas. A primeira é quem faz o mundo, a segunda é pra quem esse mundo é feito e a terceira é qual a função do trabalho. Se tu consegue responder essas 3 perguntinhas básicas, tu consegue definir que modo de produção tá aplicado naquela sociedade. É tipo na Idade Média. Quem criava o mundo eram os servos. Quem desfrutava desse mundo eram os senhores feudais, os reis e a Igreja Católica. E a função do trabalho era dar ainda mais poder pra esses poderosos. E como o poder nessa época era definido pela quantidade de terras que você tinha, o trabalho era um trabalho camponês. A gente chama esse meio de produção de feudalismo. Hoje em dia, quem cria o mundo é tu, o caixa do Mix Mateus. Enquanto isso, o Wilson Mateus e os outros burgueses desfrutam desse mundo que tu cria. E a função do teu trabalho é deixar eles cada dia mais poderosos. Esse modo de produção a gente chama de capitalismo. Mas eu particularmente prefiro chamar de capitalismo. Porque aí condiz mais com o que ele realmente é. Em tudo quanto é modo de produção, sempre tinham as classes dominantes e as classes dominadas. E para conseguir se manter no poder, as classes dominantes precisavam inventar alguma justificativa. Um exemplo disso era o faraó. Povo do Egito, vocês têm que me obedecer. É de quê? Porque os deuses me escolheram. Então prova. Eu tenho uma pirâmide que prova que eu ressuscito. Tô com o corpo todo coberto de ouro. Meu nome significa literalmente enviado de ouro. Todos os sacerdotes me adoram e eu tenho vários gatos que são animais sagrados. Perdi no argumento. Já que o que sustentava a dominação dos reis na antiguidade era a ideia de que os deuses tinham escolhido eles para governar, se alguém não seguisse esses deuses, essa pessoa não ia se contentar em seguir aquele cara. Avançando um tiquinho na história e indo para a Idade Média, os dominantes de lá também inventaram mentiras para se manter no poder. A primeira era de que o rei era escolhido por Deus, a mesma ladainha que os reis já usavam desde os tempos do Egito. Inclusive é por isso que a Igreja Católica construiu igreja por tudo quanto é canto que esses reis nos mandavam. E a segunda mentira era ligada à questão da terra. Olá, senhor camponês. Eu percebi que tu estás vagando aí sem rumo. Que tal vires morar comigo lá na minha terrinha? Eu até te dou uma casa. Rapaz, aí eu dei valor, eu aceito. Formidável. Agora tu tá me devendo o preço do terreno e vai trabalhar pra pagar. Mas que desgrama. Quanto é que custa essa terra? 100 moedas de ouro. E quantas moedas eu ganho pelo meu trabalho? 5 moedas por ano. Quer dizer que se eu trabalhar pra ti 20 anos, eu consigo virar dono das minhas terras? Calma, meu bom rapaz. Não é assim que as coisas são. Você ainda terá que pagar por esses 20 anos que tu vai ficar trabalhando nessa terra. E se eu morrer? Não se preocupe, eu já pensei nisso. Neste caso, a dívida passa para seu filho. Que desgranha, só. Então vai vazar daqui. Que diabo é isso? Como pode ver, meu bom rapaz, esses são os meus soldados. Ou tu não sabias que fugir do feudo é crime? E aí, vais querer trabalhar? Aí eu perdi no argumento. Na Idade Média ficou ainda mais difícil de algum grupo de revolta surgir, porque o trabalho era ligado à terra. Então a pessoa quase que não saía do bloquinho fixo onde ela trabalhava. Em geral, passava mais tempo no trabalho do que vivendo. O grande ponto de encontro da galera era na igreja, onde inclusive as pessoas não eram permitidas a falar e que era um prédio construído justamente com a única função de reforçar a ideia de que tanto o rei quanto o senhor feudal tinham sido escolhidos por Deus. Então imagina a dificuldade que era para essas pessoas se revoltarem contra esse sistema. Mas eu acho que nessa altura do campeonato tu já entendeu mais ou menos como é que as classes dominantes dominam as classes dominadas e como é que elas conseguem se manter no poder a partir dessas mentiras. Então tá na hora da gente falar do capitalismo. Hoje em dia também tem uma classe dominante que faz da gente gato e sapato. Ai, finalmente eu completei os meus 18 anos. Que liberdade, posso fazer o que eu quiser. Aí sim, estourei. Aí, meu nobre, cadê o dinheiro do aluguel? É 500, tá? E tem que pagar pra morar. Tá achando o quê? Que aqui é casa de mamãe? Não te preocupa, meu filho. Eu te empresto R$1.000. Toma aqui na tua mão. Aí sim, estourei.
Mês que vem a gente se vê, hein? E eu só vou querer 1.500 de volta. E quer dizer que tu me empresta um dinheiro e eu tenho que pagar mais do que tu me emprestou? Tá achando o que, meu filho? Que aqui é casa de mamãe? Nada temas, meu colaborador. Eu te emprego lá no Mateus. Aí sim, estourei! A tua função lá vai ser muito simples. Tu só vai precisar trabalhar todos os dias da semana, mas domingo é só até o meio-dia. E o salário é 800 contos. E como a diabos que eu vou pagar um empréstimo de 1.500 pro banco, um aluguel de 500, se eu tô ganhando só 800? É só se esforçar mais, que um dia tu será tão rico quanto a gente. Aí eu perdi no argumento. Basicamente, o capitalismo é um sistema onde os burgueses mandam em tudo que existe e as outras classes todas trabalham pra eles. E é igual antigamente. Tem umas 1000 desculpas pra justificar a dominação deles em cima da gente. Se o teu dinheiro não sobra, não é porque teu salário não dá nem pra pagar um aluguel. A culpa é tua que tá gastando muito. Se tu não é muito estudado, não é porque tu teve que trabalhar pra ajudar a casa desde que tu nasceu. Também não é porque a escola ficava a 30 km da tua casa e a estrada era de areia e faltava ônibus. Não é porque faltava merenda, livro, não tinha nem porta na escola ou porque não tinha professor pra todas as disciplinas. A culpa é tua que não quis estudar. Se tu não tem casa, não é porque casa é mercadoria e teu trabalho não dava pra comprar uma e nem mesmo pra alugar. A culpa é tua de ser um vagabundo. A real é que eu não preciso te explicar o que é capitalismo te dando uma aulinha. Tu já sabe o que é. Tu vive. Tu sabe que escola pública é uma merda. Falta merenda. Não tem professores de todas as disciplinas. Nem sempre tem ônibus. A farda é paga. Não tem estrutura física. E nem livro tem mais. Tu deve pensar que é falta de dinheiro. Mas tu sabia que vai dinheiro de imposto pra escola particular? Pensa o seguinte, se na escola particular entra dinheiro da mensalidade dos pais, por que o governo tá dando o nosso dinheiro pra essas escolas? Será que é porque o governo faz questão de usar o dinheiro dos pobres pra poder sustentar os ricos? Isso não é basicamente um pobre sustentando os luxos dos filhos dos ricos, enquanto o próprio filho do pobre não tem direito a nada? Tu acha que isso foi feito sem querer ou foi de propósito? Bora pra próxima questão. Tu já deve saber que a vida de um agricultor é uma labuta sem fim. A galera trabalha pra ter o que comer hoje e amanhã tem que trabalhar de novo pra ter o que comer amanhã. Fica doente mega cedo e pra aposentar é a maior humilhação do mundo. Inclusive tem um monte que trabalha a vida inteira e nem consegue se aposentar. Tu pode pensar que o governo não ajuda essa galera porque falta dinheiro. Mas tu sabia que o governo manda por ano 500 bilhões pro agronegócio? Só pra tu ter uma ideia do quanto é esse dinheiro, se tu somar o dinheiro que vai pra educação e o que vai pra saúde e ainda adicionar mais 100 bilhões, tu chega no tanto que vai só pro agronegócio. E tu até pode pensar que esse dinheiro faz sentido, porque eles produzem comida que alimenta o povo. Mas tu sabia que a maior parte da produção do agro é soja pra mandar lá pra China? Então essa galera pega um dinheiro que é maior do que a educação e a saúde juntas pra produzir soja pra mandar pra China. Além de outro fato, não sei se tu reparou, mas comida não é de graça. Tu paga pra comer. E a cada ano a comida fica mais cara. Então deixa eu recapitular rapidinho. Tu paga imposto que é mandado pra eles produzirem a comida. Eles não produzem em massa arroz e feijão, eles produzem soja. Aí mandam essa soja pra China. E o preço da comida aqui no Brasil só cresce a cada ano. Ah, e só um lembrete, isso tudo tá rolando no país onde quem de fato produz comida, que são os agricultores, estão penando pra conseguir viver. E a maioria deles não tem nem direito a ter uma terra pra poder plantar. Porque o governo faz questão de mandar a polícia ir lá e meter bala em qualquer um que tentar ficar com uma terrinha pra poder plantar. Até parece que tudo isso é só pra fortalecer os ricaços do agro. Próxima questão. Tu sabia que no Brasil não se cobra imposto de rico? E tu já deve ter percebido que os impostos em cima de nós, os pobres, só crescem a cada dia. Tanto faz quem é o presidente. Vocês estão ligados que foi passada uma lei pra tentar diminuir os impostos da cesta básica e a direita inteira votou contra. Isso mesmo, o MBL, os bolsonaristas, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do agro, toda essa galera votou contra. Não faria mais sentido cobrar imposto proporcionalmente pra quem tem dinheiro infinito do que ficar cobrando pra alguém que não tem nem como se manter vivo? Não fica com aquela impressãozinha de que isso é mais uma vez o Estado defendendo os ricos? Próxima questão. Tu sabia que no Brasil tem mais casa desocupada do que gente sem casa? Isso é um dado oficial, o que quer dizer que dava pra absolutamente
todo mundo desse país aqui ter uma casa e ainda ia sobrar casa pra caralho. Então por que tem gente morando na rua? Será que é porque se todo mundo tivesse uma casa, isso ia mexer com os interesses dos ricos que lucram com casa? E será que é porque esses ricos precisam que tenha gente sem casa para que o preço do aluguel suba a cada ano e eles consigam lucrar cada vez mais? E será que esse governo não faz nada sobre isso porque ele é burro? Ou porque na verdade ele sabe de que isso está acontecendo e é de interesse dele fazer isso porque ele está defendendo os ricos? Hein, será? Qual será que é a resposta? Próxima questão. Tu alguma vez já pensou que todo ano são formados milhares de professores nas faculdades e que ao mesmo tempo as escolas não têm professor? Só nos últimos 10 anos eu vi se formar na minha cidade, que tem só 11 mil habitantes, 20 professores de história, 20 de português, 40 de geografia, 20 de biologia, 10 de pedagogia e estão terminando de se formar ano que vem uns 20 de biologia. E mesmo assim, absolutamente todas as escolas da minha cidade estão faltando professor. Então por que o Estado não coloca essa galera pra trabalhar? Tem vaga de emprego precisando ser ocupada, tem gente capacitada para ocupar essa vaga e o Estado decidiu não juntar uma coisa com a outra. Será que isso é burrice? Ou isso é porque o Estado sabe que se tiver desemprego, isso pressiona os salários pra baixo? Tô só falando aqui, só por alto. Inclusive tem uma história bem triste sobre isso. Porque tem um moleque que fez a faculdade de história comigo e que ele era um crânio em história e ele era a didática reencarnada em um ser humano. Ele com certeza seria o melhor professor da nossa faculdade, mas ele tá trabalhando hoje em dia no supermercado. Isso é um dos bagulhos mais bizarros que eu já vi na vida. E isso não é só pra professor, é pra todas as funções. Tem trabalho pra cacete precisando de gente pra ocupar. Tem gente se capacitando pra esses trabalhos o tempo todo. E não é juntado uma coisa com a outra. Volto a perguntar. Será que isso aí é só incompetência, uma coisa aleatória, uma coincidência? Ou é porque se tiver desemprego, isso pressiona os salários pra baixo? Eu sou professor, eu sou contratado. Se eu reclamar do meu contrato, eu posso simplesmente ser mandado embora com a desculpa de: olha, da onde tu se formou, foram formados mais uns 20, então tem umas 20 pessoas querendo tua vaga. E aí eu me calo. Então o desemprego, ele é necessário, não é? Eu espero que eu tenha conseguido te explicar direitinho o que é o capitalismo. Mas caso algum espírito de porco venha aqui para defender bilionário parasita, eu sinto muito que tu goste de ser escravo, mas eu não gosto. Então, por favor, faça a gentileza de não comentar no meu vídeo que ser escravo é legal.